que é bom pra mim, é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Começa agora o TV Elas por Elas. E na aula de hoje vamos falar sobre mulheres nos espaços público e privado, dados e informações, com Sofia Toledo, socióloga. A gente tem uma parte da pesquisa toda que é voltada para perguntar para as mulheres sobre o que elas pensam sobre a política. E daí talvez seja importante destacar aqui que, comparado a 2010, teve uma redução na importância que é atribuída para a política. Então, querendo ou não, tanto os homens quanto as mulheres, eles pareciam mais desmotivados, mais desacreditados em relação à potência de transformação que a política tem. Mas a gente teve alguns dados bem positivos. Um desses dados é, por exemplo, a adesão das mulheres à democracia. 59% das mulheres consideram a democracia a melhor forma de governo. Isso aumentou. Enquanto 4% só se colocou como favorável a regimes ditatoriais. Então, isso é um avanço para a gente, algo que a gente considera muito importante. E, no momento do voto, 89% das mulheres entrevistadas disseram que, na hora de votar, elas preferem votar em candidatas mulheres. 78% disseram que preferem votar em candidaturas negras e 68% diz que preferem votar em candidaturas indígenas. E resultados muito semelhantes a gente teve quando perguntou para os homens também. O que para a gente é curioso, porque daí mostra que é isso. As pessoas elas querem votar e elas querem eleger pessoas que elas consideram que são representativas da própria sociedade brasileira. O que não é necessariamente o que a gente vê refletido no Congresso, por exemplo. Mas esse é um dado que a gente considera muito, muito importante. E, por outro lado, quando a gente pergunta sobre a participação em movimentos sociais ou a participação em manifestações de rua ou mesmo pelas redes sociais, a taxa ela é muito pequena. Então, em relação a movimentos sociais, 8% das mulheres disseram já ter participado de algum grupo, associação ou coletivo e 11% disseram já ter participado de comícios ou de manifestações ou protestos. Quando a gente pergunta se elas têm interesse, a maioria tem interesse em participar. Em relação às manifestações, tem alguns receios em relação à violência, à retaliação, mas em relação aos movimentos sociais, há muito interesse. Então, há uma disposição de, nossa, eu gostaria de, por exemplo, fazer parte da associação de bairro. Entende? Eu gostaria de fazer parte de algum coletivo, eu gostaria de contribuir assim. Quando a gente pergunta por que isso não acontece, é basicamente a falta de tempo. O que tem muita relação com todos os outros dados que a gente estava conversando ainda há pouco. Então, não é necessariamente por não considerar importante, ou por não ter interesse, ou por já não ter essa disposição. Mas tem muito mais a ver com toda a outra sobrecarga da vida. E daí, isso se reflete também no como elas vão enxergando as mulheres que estão na política. E daí isso é interessante, porque tem uma admiração nessas mulheres que têm coragem de entrar na política. E há um reconhecimento, 64% reconhecem que há preconceito e há discriminação contra a participação das mulheres na política. Então, e isso não só entre as mulheres, mas 55% dos homens também disseram que para as mulheres é mais difícil estar na política.
que elas estão passando por discriminação social e citam estereótipos de gênero, das mulheres não terem competência ou capacidade para governar. Então, há um apoio, há uma vontade de votar em mulheres, há um reconhecimento da importância das mulheres na política e ao mesmo que há esse posicionamento por parte das mulheres que a gente entrevistou de ter essa vontade, mas não ter tempo, de considerar importante, mas não ter tempo. E daí, para fechar essa parte, que é um outro dado que eu acho que é muito interessante da gente pensar, é que a maior parte das mulheres acha que a religião não deve influenciar na política. A maior parte delas. E daí, em especial, as mulheres negras, em especial as mulheres que estão ganhando de 2 a 3 salários mínimos, e em especial também as mulheres que votaram, por exemplo, no Lula no segundo turno de 2022. Então, mesmo sendo mulheres religiosas, tanto evangélicas quanto católicas, ou do candomblé, ou da umbanda, ou espíritas, elas não deixam de ter religião, mas elas acreditam que não deve influenciar, né? E daí, quem são as mulheres que acreditam que a religião deve influenciar a política, né? Elas são majoritariamente mulheres evangélicas, mulheres que votaram, por exemplo, no Jair Bolsonaro no segundo turno de 2022. E daí é bem pequena, é 1/4. É significativa ainda, mas ela está dentro desse segmento. A grande maioria acha que não deveria influenciar. Então, em relação ao trabalho remunerado, eu tinha comentado um pouco isso, né, da maior inserção das mulheres na informalidade. E daí o que a gente consegue constatar é que de 2010 para cá a gente teve, né, um empobrecimento das mulheres, né? Então, aumentou a quantidade de mulheres que ganham até um salário mínimo. E daí 44%, e daí aquele perfil que eu já havia comentado, 49% são mulheres negras, 52% são mulheres que estão em trabalhos informais, 56% estão no Nordeste, 52% tem crianças muito pequenas dentro de casa. E em relação aos homens, a gente teve uma redução dos homens que ganham até um salário mínimo. Então, não é que aumentou muito ou melhorou muito a vida para os homens, mas saíram da faixa de até um salário mínimo e aumentou um pouco mais para 2 a 3 salários mínimos. Em relação às mulheres, foi o outro movimento, contrário. Houve um aumento e um alargamento das que ganham até um salário mínimo e as que estavam ganhando, por exemplo, 2 a 3 ou até mais de 5 salários mínimos, reduziu. E isso se dá tanto quando a gente olha a população economicamente ativa e inativa junto, quanto quando a gente olha separado também. E daí, analisando o total, né? Tanto quem trabalha quanto quem não trabalha, a renda das mulheres é 40% inferior à dos homens. E a proporção de mulheres com um salário mínimo, 44%, frente aos homens, que é 21%. Então, é quase o dobro em relação a qual é esse perfil de empobrecimento desses últimos anos. E daí, eu acho que é interessante trazer que só 4% das mulheres chegam numa renda superior a 3 salários mínimos. Nessa amostra de 2023, são 4%. Em relação aos homens, é 18%. E só 1% das mulheres que a gente conseguiu entrevistar ganham mais de 5 salários mínimos, né? Então, não é que a situação está boa para todo mundo. Não teve também uma mudança muito significativa em relação aos homens. Mas a discrepância de quando a gente compara, ela fica meio difícil não perceber. Então, a gente tem que 1 a cada 4 mulheres, que dá cerca de 26% aproximadamente, tem carteira assinada. As outras estão todas nesses trabalhos que eu estava comentando, que são trabalhos informais, mas majoritariamente também, sobretudo, trabalhos por conta própria, trabalhos sem CNPJ, trabalhos muito mal remunerados e sem nenhum tipo de direito trabalhista. E daí a gente tem esse movimento geral na sociedade, né? Tanto quando olha economicamente ativo quanto inativo, quanto maior a idade, menor a renda. Então, isso coloca as mulheres mais velhas, com mais de 60, por exemplo, que já poderiam estar aposentadas, muitas delas estão nesses trabalhos por conta própria, estão nesses trabalhos informais, porque ainda continuam sendo uma renda significativa para manter as suas famílias, né? Então, a gente também não tem uma situação que ela melhora conforme se vai ficando mais velha. E a escolaridade também ela passou a não ter tanto peso nesse sentido, porque a escolaridade aumenta, mas a renda diminui. A qualidade do acesso ao trabalho também ela vai precarizando.
né? E daí, em meio a isso, você tem esse aumento, né, dessas mulheres, inclusive, sendo as provedoras das casas, né? Na realidade, o que a gente vai vendo é que muitas dessas mulheres elas estão vivendo, né, o âmbito que seria o privado, o doméstico, é também uma super sobrecarga em relação ao cuidado, em relação à manutenção, em relação à parte econômica. E muitas das violências, por exemplo, que elas estão vivendo dentro de casa, elas também estão vivendo nos outros espaços. Então, tem uma pergunta que a gente faz que também na hora que está discutindo o trabalho, se já viveu alguma situação de violência no espaço de trabalho. A maior parte das mulheres afirmam que elas já viveram situações de violência nos espaços de trabalho também, que tem medo de circular na rua também, de pegar o transporte público também. Então, parece que, na realidade, o que está dentro é como o que está fora, né? Porque, e isso a gente tem que achar maneiras de olhar com cuidado, né? Porque não é como se tivessem, por exemplo, essa parte da falta da denúncia, de não pedir ajuda, de não denunciar essas violências que vivem dentro de casa. Tipo, isso é um fator a gente considerar, assim como também essas violências que elas estão sofrendo no espaço do trabalho, elas também não são denunciadas, né? Então, a gente vai percebendo que, na realidade, essa fronteira entre o público e o privado, ela continua carregando os sintomas que são da nossa cultura brasileira, que é essa cultura que ela continua carregando esses resquícios do período colonial. Então, sem dúvidas, raça acaba tendo um peso muito grande, muito forte, para a condição que as mulheres vão estar inseridas na sociedade, assim como também toda essa dimensão do patriarcado, da misoginia, vai colaborando para você ter uma sociedade que é extremamente violenta com as mulheres, e não só dentro de casa, mas fora de casa também, e acaba atribuindo a elas a responsabilidade pela própria violência sofrida também, né? Que é essa coisa do se você denunciar, você vai acabar com a família. Se você denunciar, o que vão ser dos seus filhos? Se você denunciar, o que vai ser dessa pessoa que fez isso com você, né? E é curioso, porque, por exemplo, quando a gente pergunta quais são os efeitos que essa violência teve para você, 69% delas falam que foi na saúde mental. E a maior parte delas que reconhecem isso são, em especial, as mulheres negras e as mulheres mais jovens, entende? E não necessariamente mais escolarizadas ou menos, entende? Mas os efeitos que essa violência, o efeito que é uma sociedade que ela é estratificada e que ela é desigual, o efeito que isso tem nas pessoas é algo que a gente precisa pensar também e olhar com mais atenção, né? Acho que tem algumas medidas que, políticas públicas que foram e estão sendo consideradas. A gente tem a Política Nacional de Cuidados, que eu sempre gosto de falar, porque eu acho muito importante que isso esteja sendo colocado e pensado, porque uma das demandas das mulheres é isso, que o Estado, ele ajude, entende? Então, toda essa ideia de que não queremos a ajuda do Estado, do liberalismo, etc. Não. Sabe, que as mulheres que estão ali na ponta, que estão passando bem, elas reconhecem que seria bom compartilhar alguns tipos de cuidado. Então, acho que tem essas ações, né, que estão mais ligadas à política institucional e que fazem toda a diferença, acredito. Mas, ao meu ver, enquanto uma mulher negra também, enquanto periférica, enquanto uma pessoa que está na política, eu vou no viés da educação, assim. Eu acho que se a gente não muda a nossa maneira de reconhecer a nossa própria história, de entender de onde vieram esses problemas sociais, como a gente chegou nisso, para a gente conseguir mudar a nossa própria forma de entendimento em relação a essas desigualdades, entende? Tipo, não pode ser um problema entre nós chegar e reconhecer que, sim, a gente ainda vive resquícios de uma sociedade que ela é extremamente estratificada, ela é desigual, e o peso da raça, por exemplo, é muito grande. Então, isso a gente tem dificuldade em certos espaços em ainda falar sobre reconhecer, sem isso ser tratado como algo que divide, por exemplo. E não, faz parte da história de como a nossa sociedade ela foi constituída, de como a cultura ela segue avançando, né? E muitas vezes de uma maneira que produz mais desigualdade do que resolve as desigualdades que a gente já tem, né? Então, eu acredito que a educação, e eu não estou falando só da educação da escola, não estou falando da educação da universidade, eu estou falando da gente buscar formas da gente se organizar e se educar coletivamente, seja nos nossos territórios, seja entre os nossos familiares, nossos vizinhos, as pessoas que a gente conhece. A gente vive uma ideia de que a gente está na era da informação e daí tudo está muito fácil, só que não é bem assim que funciona. Essas informações, elas são enviesadas. Então, eu acho que o quanto mais a gente buscar ter uma compreensão histórica, como a gente chegou até aqui, da onde vieram esses problemas, como eles afetam de formas distintas as mulheres
E daí eu acho que a gente consegue começar a pensar mais a longo prazo, entende? E que não seja só pensar uma medida que vai entrar em vigor agora e talvez daqui a alguns poucos anos façam diferença, mas para a gente conseguir ter mudanças culturais mesmo, ideológicas. E eu acho que não é nem só a educação da escola, mas em especial a educação que a gente vai construindo coletivamente enquanto sociedade, enquanto um campo político também, né? Hoje a aula foi sobre mulheres nos espaços público e privado, dados e informações, com Sofia Toledo, socióloga,